Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição de número 4 da Revista dos Adultos, que da lição é Como se conduzir na caminhada. O tema do trimestre é a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Glórias a Deus. Então, nesse estudo sobre a jornada, desde o momento que aceitamos a Cristo, que nascemos de novo, que escolhemos a porta estreita, e entendemos que o caminho é apertado, até o momento que chegaremos no céu, como estudamos na lição passada, o destino do cristão. Temos então essa longa jornada, essa caminhada, e hoje vamos ver, baseado aqui na carta aos Efésios, o que Paulo nos ensina como nós devemos andar. Então, na lição passada a gente teve um vislumbre do final da jornada. Agora vamos voltar a caminhar e entender como é essa nossa jornada. Veremos outras lições que vão tratar então desse percurso. Por exemplo, na próxima lição vamos falar sobre os inimigos do cristão, que são nossos adversários que vão tentar nos fazer parar, nos fazer retroceder. Vamos falar sobre as nossas armas espirituais, o perigo da murmuração. Então são lições futuras e hoje a gente volta então a trilhar, como se conduzir, como caminhar nessa jornada. Glórias a Deus. O textuário diz: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Colossenses 4:5. Verdade prática, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Veremos aqui esses textos na carta aos Efésios, mas em todas as outras epístolas, o próprio Evangelho nos mostra, Jesus ali no Sermão do Monte, nos mostra como devemos caminhar, como devemos conduzir. Paulo também nesse texto vai enfatizar a questão dos dias maus. Então temos uma oposição, temos que cuidar e remir o tempo, inclusive, como diz aqui em Colossenses, com sabedoria para os que estão de fora. Então sabemos que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela sempre vai nos dar a direção. Então vamos também tratar desse tema, embora de forma sucinta, baseado aqui em uma perícope, num texto da carta aos Efésios. Texto que estaremos lendo na leitura bíblica em classe se encontra em Efésios 5, de 15 a 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Os objetivos da lição são apontar o padrão de conduta cristã descrito na palavra de Deus, explicar que a caminhada cristã deve ser conduzida com prudência e sabedoria e advertir qual deve ser o comportamento do crente frente aos dias maus. Então, são alguns pontos que nós vamos enfatizar nessa lição. Teria muitas outras recomendações que a palavra de Deus nos traz de como nós devemos andar. Só que na carta aos Efésios a gente tem muitas recomendações que hoje não estaremos estudando. Por exemplo, desde o capítulo 4, a partir do verso 17, já vai nos orientar a respeito desse nosso proceder, desse nosso andar durante a jornada. O versículo 17 vai nos aconselhar: não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. O verso 22 vai dizer que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. O verso 24 vai dizer: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então a gente vai vendo muitos conselhos aqui na carta aos Efésios. O 27 diz: não deis lugar ao diabo. O 28 diz: aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir como o que tiver necessidade. O 29 diz: não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. O 30 também: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada dentre vós. Verso 31. Então a gente vê, desde o capítulo 4 já tem orientações de como andarmos. No capítulo 5, no verso 1 diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. A gente vai ver também durante a lição que devemos imitar o modelo, o padrão que é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo também disse isso: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Verso 2 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós,
em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O verso 8 diz: porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. E estaremos estudando aqui a respeito dessa conduta, a respeito da prudência e da sabedoria, né? E poderíamos também ler em outra tradução, nesses versos que lemos agora na leitura bíblica. Na Nova Versão Transformadora diz o seguinte: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não haja de forma insensata, mas procure entender a vontade do Senhor. Então, temos inúmeros conselhos de como proceder, já falamos dos evangelhos, todas as cartas nos dão essa orientação. Mas vamos nos ater a esses pontos que o comentarista elencou para estudarmos. Então, na introdução diz o seguinte: na jornada da vida cristã, o Pai Celestial estabelece o padrão de conduta para a vida eterna. Ele sinaliza como devemos agir ao longo desse caminho para o céu. Então, a gente está na jornada, está caminhando, e a gente tem que caminhar no caminho apertado, né? Se o caminho alargar, ver que tudo é permitido, que não tem nenhuma oposição, a gente já fica preocupado, né? Então, enquanto o caminho está apertado, esses conselhos que Paulo dá aos Efésios, a gente vê que não é coisa fácil. São atitudes que dependemos do Espírito Santo para nos portar dessa forma. Por isso, como evidência do seu amor e cuidado, preparando tudo para que trilhemos bem o caminho da verdade, o Pai nos corrige em nossa jornada cristã. Se a gente estiver andando de forma indevida, né, o Pai castiga, né, açoita aquele que ama. E graças a Deus por isso. Né, de vez em quando a gente precisa ser exortado, né, para voltar à vereda correta, né? Por isso, nessa lição, estudaremos a respeito de como devemos nos conduzir pelo caminho que nos leva para o céu. Vimos na lição passada o UAU, já para nos acalentar, nos dar mais, aleluia, energia para continuar a jornada e para enfrentar todos os obstáculos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a gente já tem uma meta, já tem um objetivo. Agora é nos esforçar. Louvado seja o nome do Senhor. Tomar o céu, a força, como diz a palavra de Deus. Primeiro tópico: padrão de conduta na caminhada cristã. Primeiro subtópico: Jesus como nosso padrão de conduta. Então, resumindo, o que nós devemos fazer para andar bem é imitar Cristo. Glórias a Deus. Ele nos orientou, nos ensinou, como já falamos ali no Sermão do Monte, ele dá o padrão, né, de conduta moral do cidadão do céu. Aleluia. Então, imitando a Cristo, né, não é só crer em Cristo ou esperar em Cristo somente nessa vida ou na hora da emergência, né, ir até Cristo, não. É seguir a Cristo. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E seguir a Cristo é se parecer com Ele, é aprender dele, que é manso e humilde de coração. Glórias a Deus. É perceber o que está de errado em nós, fora do padrão de um cristão, e pedir a ajuda do Espírito Santo para tirar o que é errado, corrigir para que possamos imitar a Cristo. Glórias a Deus. É nosso alvo, nosso objetivo. A gente não está na igreja só para cantar no coral, a gente não está na igreja só para receber bênçãos materiais, cura. A gente está na igreja para chegar no céu. E para chegar no céu, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Então, Ele é o nosso padrão, né, nosso modelo. Antes de analisarmos o texto bíblico de Efésios 5, cabe-nos refletir a respeito de um padrão geral de conduta para fazer a vontade do Pai nesta caminhada cristã. Há um padrão que o Senhor Jesus espera dos seus discípulos para fazer a vontade de Deus nessa vida. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial que se torna a base de comparação consagrada como modelo a ser seguido. O padrão é modelo, é uma regra. Nós temos um modelo, né? Um modelo mau que é Jesus. Glórias a Deus. Então, se a gente imitar a Cristo, a gente está nesse padrão. Louvado seja Deus. O Senhor Jesus ensinou o seguinte: porque eu vos dei exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, ele não só falava, não só ficava na teoria, ele demonstrava. Ele agia como ele pregava, louvado seja o Senhor. Ele amava, ele perdoava e ensinava sobre o amor, ensinava sobre o perdão. Ele era humilde, lavou ali os pés dos discípulos. Glórias a Deus. E ensinava que para ser grande no reino do céu tem que servir
tem que se fazer como uma criança. Então tudo que Jesus ensinava, ele também exemplificava. E o exemplo, né, ele nos transforma, ele nos arrasta, né, ele nos atrai. Louvado seja Deus. Então, um bom líder não é aquele que só manda, é aquele que mostra como fazer e está fazendo junto. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, esse texto expressa que ele é o nosso modelo de conduta, o nosso padrão de vida. Sim, há um padrão de conduta que tem como base o nosso Senhor, e quem deseja fazer a vontade de Deus neste mundo deve olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12, 2. Então, Filho de Deus se encarnou, andou conosco, andou entre nós, nesse propósito, de ensinar-nos, de nos mostrar o caminho para o céu, aleluia, e de que andemos nesse caminho, a partir do seu modelo, do seu padrão, imitemos. Quando a gente olha para o irmão que pecou, muitas das vezes a gente julga e diz, coitado, ele é um miserável. Mas será assim, quando nós nos comparamos com o nosso mestre, a gente também vai ver que somos também miseráveis, cegos e nus, porque a gente precisa nos aperfeiçoar, precisa renunciar mais, precisa buscar mais e imitar a Cristo. Interessante, quando Jesus ensina sobre a oração, ele mesmo orava, e lá no Getsêmani, ele orando e os discípulos dormindo. Jesus disse, vocês não podem velar comigo nem uma hora, orai e vigiai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Glórias a Deus. Jesus orando e os discípulos no sono. Que nós também possamos entender o quão débeis somos e como precisamos imitar melhor e mais a Cristo. O segundo subtópico, fazendo a vontade de Deus. Como filho de Deus, Jesus procurou agradar o Pai na jornada desta vida, fazendo sempre a sua vontade. Ele ensinou, orou, nos ensinou a orar, a buscarmos, em primeiro lugar, a vontade de Deus. Não por acaso, nosso Senhor nos incentivou a buscar a vontade do Pai na oração que ele ensinou aos discípulos, o Pai Nosso, Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aos olhos humanos, parece muito difícil andar no padrão divino de Cristo. Entretanto, isso é possível quando buscamos o auxílio do alto, conforme a oração ensinada por ele, Mateus 6, de 9 a 13. Então, humanamente, é claro, é difícil, ou até impossível. Mas nós temos, aleluia, o Espírito Santo morando em nós. Nós somos habitação e templo do Espírito Santo. Então, nós podemos pedir a ajuda dele. É ele que está trabalhando na nossa santificação progressiva, aleluia, no nosso crescimento na fé. E quando nós andamos no Espírito, damos lugar a ele, pedimos a sua ajuda, oramos para que ele nos ajude. É claro que a gente pode imitar mais a Cristo, andar nesse padrão. Glórias a Deus. O velho homem tem que ser crucificado para que nós ressuscitemos com Cristo. Logo, o cristão que deseja ir para o céu procura fazer a vontade de Deus, deixando de lado o caminho do egoísmo, do orgulho e da vaidade, procurando se aproximar e praticar a lei de ouro ensinada pelo nosso Senhor. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós. Mateus 7,12, também Romanos 13, 8 e 10. Glórias a Deus. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, a gente anula o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a gente suporta. A Bíblia também nos diz que nós devemos suportar um ao outro. Então, a gente suporta, a gente cede, a gente toma um prejuízo para ganhar lá na frente. Glórias a Deus. Mas os que não buscam a vontade de Deus, mas sim a sua própria vontade, não pode ser ofendido, não pode ser humilhado, porque em tudo ele já vai achar que as pessoas estão contra ele, que não é assim, ele precisa ser feliz, ele precisa ter razão em tudo, ele precisa ser satisfeito em todas as suas vontades. Mas quando a gente procura a vontade de Deus, quando a palavra dele está em nós e nós nele, nós pedimos ao Senhor e nos concede porque a gente está fazendo, aleluia, conforme a vontade de Deus, e estamos coincidindo com essa vontade. Louvado seja o Senhor, e provando que ela é boa, perfeita e agradável. Caso contrário, a gente quer a nossa vontade e não a de Deus. Botar o pé de novo no caminho, porque a gente está desviado, está querendo sair do caminho apertado e querendo correr para o caminho lá. Que Deus nos ajude. Terceiro subtópico, uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, o apóstolo Paulo diz que estamos numa competição espiritual e por isso devemos procurar o caminho certo para nos acharmos qualificados. 1 Coríntios 9, 24 a 27.
Dessa forma, o cristão possui um padrão que levará a uma vida espiritual bem-sucedida. Sabemos que pessoas bem-sucedidas procuram espelhar-se em outras pessoas ilustres, equilibradas e resilientes, conforme 1 Coríntios 11:1. Ora, em Cristo Jesus temos esse padrão e modelo. Ele foi resiliente, equilibrado e ilustre até a morte, de modo que o apóstolo Paulo escreveu sobre o nosso Senhor, exortando que o imitássemos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aqui nesse tocante, Paulo está falando inclusive sobre a humildade. Então nós podemos imitar a Cristo e ser bem-sucedidos, ser mais que vencedores. Mas infelizmente hoje as pessoas preferem imitar seus ídolos, crendo que eles são bem-sucedidos, talvez até numa rede social que espelha ali uma vida de aparência. Que Deus tenha misericórdia. Mas sigamos a Cristo e não a ídolos, ou pastores ou cantores ou qualquer outro que as pessoas montam no seu coração. Essa idolatria, que Deus nos ajude. Seguimos a Cristo. Ele sim, como diz aqui, foi resiliente, equilibrado, ilustre e bem-sucedido. Isso requer a renúncia, Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. E essa renúncia, Paulo também vai citar aqui, no comentarista cita a questão, Paulo fala do atleta. O atleta, então, ele renuncia, alguma comida que ele não pode comer ali no momento que ele está se preparando, renuncia o tempo que ele teria gastando em outra atividade, ele se dedica, se esforça para chegar no alto. E nós estamos correndo para o céu, lembre-se disso. E o nosso treinador é Cristo, Então siga o treinador, os conselhos dele, que nós chegaremos na reta final da nossa corrida, como Paulo chegou, Combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. O segundo tópico, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Então vamos agora falar sobre Efésios 5, e nessa perícope que vai falar sobre como nós devemos andar, na nova versão transformadora vai dizer andando na luz, Glórias a Deus. Primeiro subtópico, o que é prudência? Podemos dividir o capítulo 5 de Efésios em 3 partes. Primeiro, a caminhada do cristão em amor, Efésios 5, de 1 a 14, Nós já vimos que desde o capítulo 4, Paulo vai dando conselhos sobre como devemos andar, e no capítulo 5 a gente vê essa questão, andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. O capítulo 5, versículo 2. Segundo, uma caminhada sábia, que é o que estaremos estudando hoje. Efésios 5, versículo 15 a 17. E terceiro, uma trajetória cheia do Espírito Santo. Efésios 5, 18 a 33. Essa outra parte também vai falar dessa caminhada cheia do Espírito Santo, para não se embriagar com o vinho que ia contendo, mas se encher do Espírito. E o capítulo 5 ainda vai dar continuidade aos deveres domésticos, ou seja, vai falar sobre o casamento e sobre os filhos. Então, temos inúmeras instruções, riquíssimas instruções nessa carta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos nos ater a esses 3 versículos, versículos 15, 16 e 17. Então aqui nos deteremos na segunda parte. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão neste mundo. Nesse capítulo, a palavra prudência se destaca. De acordo com o Antigo Testamento, a palavra prudência tem conotação de compreensão, discernimento. Então, prudente é aquele que discerne, aquele que entende o que ele vai fazer, Ele pensa antes de agir. Provérbio 9:9 e em Provérbio 9:10, quando se diz que o justo crescerá em prudência, o termo traz a ideia de ensino, instrução e capacidade para ensinar. No Novo Testamento, a palavra remete a algo que Deus derramou sobre nós, ou seja, toda a prudência, entendimento, conhecimento e amor à vontade de Deus. Efésios 1:8. Então podemos conceituar prudência como uma virtude que nos permite agir com cuidado e moderação diante de situações desafiadoras. É uma razão prática que nos permite discernir entre as escolhas mais adequadas para fazer o bem. Então temos discernimento quando andamos com prudência, temos temperança, ponderamos. Então essa qualidade, Paulo diz que é necessário para nos portarmos nessa caminhada. Devemos andar com prudência. Lembra também das virgens, As 10 virgens, 5 eram prudências, 5 eram loucas, nécias. Então, as prudentes, ela tinha azeite de reserva. Então, a gente pode perceber que temos que andar com prudência. Tem cuidado, com conhecimento, como vemos aqui em alguns significados,
instrução, saber discernir e ponderar antes de agir. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma vez lendo Efésios 5,15, na Nova Versão Transformadora diz: portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Então foi traduzido como cuidadosos, esse termo da prudência, que na Almeida Revista e Corrigida está: vede prudentemente como andais. Não andeis como necios. O apóstolo Paulo diz que não devemos andar como necios. Efésios 5,15. Na Nova Versão Transformadora, insensatos. Por quê? Quem é o nécio, O louco, Voltamos ao exemplo das virgens, Eram aquelas que não zelavam pela responsabilidade que tinham, não tiveram azeite de reserva, Embora todas dormiram, as outras dormiram, garantidas. Essas 5 loucas perderam a bênção por não andarem corretamente, ou de forma relaxada trataram ali o seu ofício, a sua posição. Então o adjetivo asopos, grego, traz a ideia de alguém insensato, tolo, ignorante, embotado. Lucas 24:25. Nécios e tardios de coração, na Nova Versão Internacional diz: como vocês custam entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Então esses são nécios. Então Paulo diz para não andarmos como nécios, mas como sábios, ou seja, diligentemente, cuidadoso e sábio, cheio do Espírito Santo, para fazer a vontade do Senhor. Ser nécio reflete uma vida de ignorância espiritual, ausência de sabedoria e desprovida de luz divina. Significa estar imerso numa jornada de pecado. Efésios 2, 2 e 3. Por isso, o apelo do apóstolo Paulo para o crente é: vede prudentemente como andais. Em outras palavras, seja prudente. O apóstolo deixa claro que o que vive na carnalidade jamais agradarão a Deus. Romanos 8:8, que diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, o nécio, ele vai andar na carne, vai andar despreocupado, vai andar de forma insensata, como louco. Mas o sábio, prudente, vai agradar a Deus em tudo, então vai se portar com sabedoria do alto, como na carta de Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que lhe dá e não lance rosto. E o terceiro subtópico é exatamente isso: andeis como sábios. O adjetivo que Paulo usa para qualificar quem caminha para o céu é sábio, do grego sopros, uma pessoa hábil, perita. Esse adjetivo descreve em essência a vida do cristão dirigida pelo Espírito Santo. Ora, os que andam no Espírito caminham na luz, na santidade e têm sabedoria. Colossenses 4:5, então, é o nosso textual. Andai com sabedoria para os que estão de fora remindo o tempo. Glórias a Deus. É claro que essa sabedoria não é terrena, não é humana, mas é a do alto, aquela que nós recebemos quando andamos no Espírito. Por meio da luz divina que habita o crente, seu andar é com discernimento. A sabedoria realmente o faz distinguir entre o que deve ou não fazer. Há um compromisso de jamais voltar à conduta antiga do mundo, ou seja, como nécios. Contudo, é relevante compreender que essa sabedoria não é humana. Não surge de cursos acadêmicos, ela é espiritual, vem de cima. Por meio dessa sabedoria, andamos em santidade. Hebreus 12:14, nos tornamos semelhantes a Jesus. 1 João 3:2 e Gálatas 3:26. Então, Hebreus 12:14 vai dizer, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, quando a gente anda em sabedoria, a gente vai andar em santificação. Temos discernimento, temos prudência e vamos andar em santificação para chegar no céu e se tornarmos semelhantes a Jesus. 1 João 3:2 diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Porém, sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Bendito é o Senhor. Então, como é importante andar dessa forma. Caminho apertado, já falamos, tem todos os conselhos que a palavra de Deus nos dá, de como caminhar nessa jornada, mas o que o comentarista nos traz é essa questão da prudência e da sabedoria. E agora a gente vai falar também sobre os dias maus e sobre remir o tempo. É o terceiro tópico, vencendo os dias maus. Primeiro subtópico, remindo o tempo. O versículo 16 de Efésios 5 apresenta o verbo remir como tradução do grego hexagorazo. Ele possui 2 sentidos: redimir, resgatar do poder de outro pelo pagamento de um preço. Outro sentido é comprar para uso próprio.
E podemos dizer que remir é uma expressão usada para se referir à sabedoria dos compradores, que esperavam o momento certo para comprar de acordo com o melhor preço para esse supermercado. Com a expressão remir o tempo, o apóstolo Paulo se refere ao cristão que se conduz de maneira proveitosa e sábia no contexto deste mundo. Então, remir o tempo é aproveitar as oportunidades, é dar o valor devido ao tempo, aproveitar cada minuto, cada oportunidade que temos para servir ao Senhor de maneira sábia, inclusive para com aqueles que são de fora, porque o objetivo é levar a palavra para aqueles que também encontram a salvação. Diz a palavra que devemos pregar em tempo e fora de tempo, ou seja, todo o tempo a gente tem que estar servindo ao Senhor, fazendo a obra de Deus enquanto é dia. O próprio Jesus disse, meia-noite que ninguém poderá trabalhar, então a gente tem que aproveitar o tempo até a volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 16 na Nova Versão Transformadora é: aproveite ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Glórias a Deus. É claro que isso é no aspecto espiritual. E o segundo subtópico é remir o tempo e a volta do Senhor. Quando se falava a respeito de remir o tempo entre os cristãos primitivos, eles tinham em mente a iminência da segunda vinda do Senhor Jesus. Ou seja, esse esperado acontecimento poderia acontecer a qualquer momento. Então, falar em remir o tempo, o que era urgente para eles? Era fazer a vontade de Jesus antes dele voltar. Glórias a Deus. E por todo mundo pregar o Evangelho e semear um testemunho tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Então, a urgência deles era essa, de remir o tempo, ou seja, aproveitar a oportunidade para isso. Louvado seja Deus. Jesus disse, meu pai trabalha até agora, eu também trabalho. Então não tinha tempo ruim para Jesus. Ele sempre estava fazendo a obra do Pai. E como nós já vimos no começo da lição, o nosso modelo é Cristo, nós também temos que remir o tempo. Por isso os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente aproveitar todas as oportunidades, em especial no sentido de se prepararem espiritualmente para aquele dia. Assim, a perspectiva da iminente volta do nosso Senhor faz com que não percamos tempo com coisas banais. Antes nos exorta a viver de maneira sábia, santa e piedosa, pois o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. 1 Tessalonicenses 4,15. Então, remir o tempo também nesse sentido, de nos preparar. Louvado seja o nome do Senhor. Não nos embaraçar com os negócios dessa vida, como diz a palavra, e viver uma vida com a disciplina cristã, piedosa, ler a Bíblia, orar, nos preparar para que a gente possa resistir ao diabo, e ele fugir de nós, que a gente possa resistir aos dias maus, estando mais perto, mais arraigado de Cristo, remindo o tempo. Alguém disse que as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, vai ser uma resposta para aqueles que disserem no dia a dia de Deus, eu não tinha tempo de ler a Bíblia, não tinha tempo de orar. E o tempo que a gente está gastando, aleluia, nessas redes, que Deus tenha misericórdia, nos streams. Então, não se justifica dizer que não tem tempo. A gente tem que remir o tempo e aproveitar todas as oportunidades, como diz aqui na Nova Versão Transformadora, aproveita ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. E o terceiro subtópico, os dias são maus. Outra expressão que chama a atenção é os dias são maus. Efésios 5,16. Ela revela que estamos inseridos numa sociedade dominada pelo pecado, que pode tomar o nosso tempo e nos levar à prática do mal, como falei. Muitos têm gastado seu tempo em tantas coisas e para Deus não dá nem um dízimo do dízimo do seu tempo. Não podemos nos conformar com essa possibilidade. Não podemos ser insensatos a tal ponto, mas entender qual seja a vontade de Deus. Efésios 5,17. Mais uma vez na Nova Versão Transformadora. Não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Desse modo, a vontade de Deus tem a ver com como cristãos aproveitamos o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar, se consagrar, congregar, fazer toda a vontade de Deus, evangelizar, glórias a Deus, alcançar almas que estão próximas de nós e às vezes são muito diferentes de que elas estão sem Deus, sem paz, sem salvação. Que Deus nos ajude e nos desperte. Aleluia, através desses conceitos de como devemos nos portar. Conclusão. Em nossa caminhada,
Para as mansões celestiais precisamos seguir o padrão divino, isso é, as normas determinadas pelo Pai, que estão inseridas na sua palavra. Segundo Timóteo 3,16. Toda palavra é inspirada, né, e apta para ensinar, para redarguir, para exortar. Então, a gente tem conselhos em toda palavra sobre como devemos andar nessa jornada. Glórias a Deus. Hoje a gente só viu um trechinho, mas tem inúmeros outros conselhos. Estaremos também estudando mais outros aspectos durante o trimestre, né? É preciso viver sábio e prudentemente, aproveitando bem as oportunidades de fazer o bem, e não deixarmos nos dominar pelos dias maus, na certeza de que a vinda do Senhor se aproxima e isso nos incentiva de maneira santa. Hebreus 12:14. Como já lemos, nessa última referência segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, né? Então, andemos de forma prudente, sábia, glórias a Deus, remindo o tempo, imitando a Cristo, para que estejamos nos conduzindo de forma agradável a Deus durante a nossa jornada e não nos percamos, né? Prossigamos para o alvo, que é o céu. Amém? Na próxima lição vamos falar sobre os inimigos do cristão, né? Então, a jornada, né, é difícil, é árdua, é apertado o caminho e ainda tem os inimigos. Mas o Senhor está conosco, como nós vimos na primeira lição, que a gente tem a companhia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus, vamos orar. Maravilhoso eterno Deus, mais uma vez te louvamos, Pai, por mais uma lição que nos exorta, Pai, que nos ensina que nós devemos nos portar de forma prudente, sábia, Pai. Aleluias, remindo o tempo, aleluias, e imitando a Ti, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, nos santifica cada dia para que possamos ver o Senhor. Deus Santo, poderoso, abençoa cada aluno da escola dominical, desperta, fortalece e dá bênçãos espirituais a cada um que ama essa obra, Pai. Desperta aqueles que não fazem parte, Senhor Jesus. Que todos os crentes, Pai, tenham esse despertamento e quão necessário é estar domingo aprendendo de Ti. São lições maravilhosas que têm nos edificado, nos fortalecido para resistir a todo dia mal. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e eternamente. Amém.